Irmãos, nós vamos dar sequência nesse domingo à nossa série Sabedoria para a Vida Comum. Estamos já na nossa 8ª reflexão a respeito do tema. Passamos já pela concepção básica do que é sabedoria, do que é viver em sabedoria, sobre a sabedoria como a ciência da Shalom. Passamos sobre as fontes da sabedoria, a respeito do papel da língua, da importância de controlar a língua para realmente ter uma vida feliz e florescer. Vimos algo sobre cuidar e ser cuidado, sobre contentamento e discernimento espiritual, sobre remir o tempo, ser sábio e usar bem cada oportunidade, sobre o perdão, e falamos sobre humildade na última semana. E nosso tema hoje é felicidade bíblica. É um tema também muito importante, não só contemporaneamente, mas tem sido importante na tradição cristã. Nós vamos ler o Salmo 128 e vamos ler alguns trechos também de Eclesiásticos, mas não já, nós vamos ler ao longo da nossa exposição. Abra sua Bíblia então no Salmo 128. Nós vamos fazer essa leitura bíblica. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e vejas os filhos dos teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Amém. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela palavra e pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito para nós seguirmos na nossa reflexão a direção certa, a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nosso assunto é a felicidade bíblica dentro do tema da sabedoria. E existe uma linguagem bíblica da felicidade. Claro que as concepções antigas sobre isso eram diferentes das que nós temos hoje, mas na Bíblia nós temos essa noção, essa ideia de bem-aventurança, que é uma coisa bem holística, bem ampla, um pouco mais ampla do que o termo felicidade que nós usamos hoje. A bem-aventurança na Bíblia era uma situação de integralidade. Ela tem uma correspondência com o conceito de shalom, que é uma paz que envolve não apenas ausência de conflito, mas integração, riqueza e prosperidade, saúde, longevidade. É um conceito bem amplo. Então, quando no Antigo Testamento se falava sobre um rei justo, um sinal é que ele traria a paz. E essa é a expectativa messiânica do Antigo Testamento, a shalom bíblica, que é essa situação de integralidade. Inclusive no nosso Salmo, no finalzinho se fala sobre isso, sobre a paz, que é mais do que um estado de alma, como muitas vezes a gente usa, né, de uma forma psicologizada. A paz era mais do que um estado de alma, mas um estado de harmonia integral, envolvendo justiça, envolvendo riqueza, envolvendo saúde, ausência de guerra, longevidade, como eu disse. Então isso era shalom, era uma coisa mais rica. E bem-aventurança é uma linguagem que se aplica a indivíduos e a gente traduz às vezes como felicidade, mas ela tem uma dimensão objetiva e não apenas subjetiva. Ser bem-aventurado é mais do que você ter um estado mental ou psicológico de satisfação contínua, que é como muitas vezes as pessoas pensam sobre felicidade hoje. O que é feliz? É se sentir feliz, né? Se sentir alegre, se sentir completo.
se sentir integrado e sem contradições, não guardar na alma sofrimentos por coisas vividas antes, nem ficar sofrendo com ansiedade. Naturalmente, isso significa que você tem que ter uma história boa, tem que ter expectativas boas para o futuro e não estar sofrendo no presente. Então, muitas vezes a gente usa felicidade pensando no componente subjetivo, os estados mentais, disposições emocionais estáveis e boas. Então, às vezes, quando as pessoas perguntam, você é feliz ou não? Então, às vezes as pessoas respondem pensando com uma ênfase psicologizada, como eu disse. Certamente essa é uma dimensão da felicidade. Mas na Bíblia, a bem-aventurança tem uma dimensão muito forte de objetividade. É se a pessoa realmente está atingindo seus fins, atingindo seu propósito, se ela vive bem objetivamente. Então, ela precisa, por isso mesmo, precisa ter as coisas, ser tratada com justiça, ter os recursos, ter os relacionamentos. Então, se você é bem-aventurado objetivamente, isso significa que você provavelmente, ou como a gente vai ver, não sempre, mas você seria feliz subjetivamente, teria alegria. Então a bem-aventurança é uma coisa mais completa. O bem-aventurado na Bíblia é um julgamento a respeito da pessoa cumprir seus fins, de atingir seus propósitos e florescer. Agora, hoje o tema da felicidade é muito, muito popular. Hoje eu quero dizer contemporaneamente, tem bastante tempo que é assim. Né? Na verdade, um dos grandes temas da modernidade é a felicidade. Quando a Revolução Americana acontece, a Declaração de Independência é redigida em 1776, a declaração diz explicitamente que todos os seres humanos foram criados livres e dotados pelo seu Criador de alguns direitos inalienáveis, entre os quais, né, estariam a vida, foram criados iguais, né? Então haveria a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então é interessante, isso está lá em 1776. Também autores da Revolução Francesa escreveram sobre a felicidade naquela época como uma ideia nova na Europa, como um objetivo que as pessoas poderiam buscar, uma sociedade livre e justa em que cada um poderia buscar a felicidade. Esse tema aparece em teóricos políticos importantes como o John Locke. E isso se espalhou. A gente sabe que a proposta que havia, né, de constituição aqui dos Inconfidentes no Brasil era inspirada no que era feito na América do Norte. Então essas ideias de felicidade individual como objetivo político estavam presentes desde o início ali da modernidade e desse processo do nosso Estado moderno, né? E por isso mesmo em muitas constituições há o tema da felicidade, em muitas constituições do mundo. Algumas colocaram mais recentemente, como o Japão. Alguns países, a Venezuela, alguns anos atrás, propôs até um Ministério da Felicidade, da Suprema Felicidade, pensando assim no bem-estar social como um todo. Né? Ainda foi muito controverso, naturalmente. No Brasil, existem projetos de lei para incluir na Constituição o tema da felicidade. Mas não é só um grande projeto político, embora seja importante ter isso em mente, que é também. Mas tornou-se também parte da sabedoria psicológica moderna. Então, embora a psicologia mais antiga, mais clássica, não tivesse grandes expectativas sobre felicidade, né? Então, se você pegar, ainda que muito criticado, porque muitos consideram a psicanálise uma pseudociência, mas o Freud teve sua importância histórica e ele também falava sobre esse tema, mas na visão dele o universo não foi desenhado para a gente ter felicidade contínua e nem a nossa estrutura. Então a gente tem que aceitar o que ele chamava de princípio da realidade, deixar ele operar e reconhecer que não existe uma felicidade nesse mundo. O que existe é um gerenciamento da dor e do prazer. Isso ficou muito no imaginário moral moderno, principalmente culto, né? É que o importante é você buscar o bem-estar e minimizar a dor e maximizar o prazer. Mas quem segue essas ortodoxias da psicologia mais antiga tende a ser cético sobre a felicidade. Mais recentemente, eu mencionei na primeira mensagem da nossa série,
Em 1998 foi iniciado um grande movimento dentro da psicologia, uma escola nova chamada de psicologia positiva. Muitos talvez tenham tido contato ou conheçam isso. E o grande nome para lançar esse projeto, começou na América do Norte, foi Martin Seligman. Ele mesmo tem livros sobre isso. Tem um livro sobre felicidade autêntica. E muita gente escreveu sobre isso depois, como parte dessa escola, né? Então, eu costumo recomendar o trabalho do Robert Emmons. Tem um livro dele em português, que tem nome de livro de autoajuda, né? Agradeça e seja feliz. Em inglês o título é Thanks, mas é baseado numa pesquisa científica que ele fez com algumas pessoas, com uma equipe, sobre a importância da gratidão para a felicidade humana. E ele fez descobertas científicas sensacionais sobre isso. Então, embora americanos gostam de fazer isso, eu já mencionei, eles fazem um trabalho científico, depois escrevem um livro popular para ganhar um dinheirinho. Mas, assim, sem ser crítico, eu até recomendo o trabalho do Robert Emmons, mas o Seligman escreveu sobre felicidade, Robert Emmons, e sobre o tema do perdão, muita gente escreveu. E foi se descobrindo que existem virtudes, comportamentos, hábitos e atitudes mentais que favorecem a felicidade. Então, o tema da felicidade começou a crescer mais ainda, e alcançando o ambiente corporativo. Essa discussão aparece no ambiente corporativo. O tema da felicidade cresceu muito na terapia, na psicologia clínica, mas embora tenha muita pesquisa, e acabou fazendo entrada também em discussões de política pública, pensando que promover o florescimento humano envolveria não apenas promover um índice de reduzir os índices de desemprego e garantir serviços básicos para a população e promover certa igualdade social, mas também trabalhar para o florescimento integral, ou seja, os países se preocuparem também com a saúde psicológica dos seus cidadãos. Então, muitos países já fizeram pesquisas oficiais sobre a felicidade dos indivíduos. Eu contei já em outra mensagem sobre a França, que fez, há alguns anos atrás, uma pesquisa. O Lipovetsky fala sobre isso num dos livros dele, o Gilles Lipovetsky, um filósofo francês, e deu um resultado interessante, né, e curioso. A maioria dos cidadãos responderam que eram felizes, mas que seus vizinhos eram infelizes. E esse foi um resultado curioso da pesquisa feita na França. Mas outros países já fizeram pesquisa sobre isso. E com o que eu chamo de revolução afetiva, se você quiser saber mais, procura no YouTube, tem palestras minhas sobre isso, sobre o Homo Sentimentalis. Com o avanço da revolução afetiva, a questão da felicidade emocional dos cidadãos ficou tão importante, tão central, que esse discurso começou a mudar até mesmo áreas como o direito civil, o direito de família, com novas propostas de modelos de família voltados para a felicidade emocional dos membros. Então, tem vários livros sobre isso hoje e já até julgamentos do STF que aconteceram por causa dessa influência. Então, de um modo ou de outro, a questão da felicidade, ela bate na política, na economia, no mundo corporativo, na mídia, tem muito livro, muita coisa de autoajuda sobre isso, na clínica, e tem gente que pensa que isso não é um tema cristão, mas isso é um grande tema filosófico e também teológico. Eu quero destacar isso aqui. Quando Santo Agostinho se converteu, Agostinho de Hipona, uma das suas primeiras obras se chamava A Vida Feliz, porque isso era um tema dos pensadores antigos, né, gregos e latinos. E quando o cristianismo começou a se expandir no Mediterrâneo e alcança o mundo grego e o mundo romano, cristãos convertidos que são intelectuais começam a se preocupar com isso. Tem uma relação entre o que se chamava de felicidade na cultura clássica e o que a Bíblia chama de bem-aventurança? E eles descobriram que tem uma relação profunda. Então, acho que é importante todo cristão ter isso em mente, que a nossa fé, o cristianismo, ele tem algo para dizer sobre a felicidade muito antes de surgirem os projetos modernos, políticos, científicos e midiáticos aí de promoção da felicidade. O cristianismo já trata disso há muito tempo. E na Escritura, um dos termos, não é o único, mas um dos termos para falar sobre isso é a bem-aventurança.
Então é importante você conhecer o que a Bíblia diz a respeito. Depois pegue a sua Bíblia, procure textos que falam sobre quem é a pessoa bem-aventurada. Em algumas traduções, às vezes até parece a pessoa feliz, né? Então você vai encontrar, Jesus, por exemplo, tem uma lista de bem-aventuranças. E vocês vão ver que a compreensão de bem-aventurança ou felicidade de Jesus é um pouco diferente da moderna. Jesus vai dizer, por exemplo, que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da justiça. Veja só, ninguém quer ser perseguido, eu não quero ser perseguido. Mas segundo Jesus, isso é um motivo de você se alegrar. Então, certamente a Bíblia tem algo bem contraintuitivo para dizer sobre a felicidade. Mas se a gente começar aqui pelo Salmo 128, que é um salmo pequeno e bem simples, eu quero destacar algo que talvez você não tenha notado ao ler o salmo. Porque às vezes, de tanto ler os textos bíblicos, a gente perde a sensibilidade e as coisas passam batido, por assim dizer. Mas se você lê esse salmo, você percebe que nele, em primeiro lugar, quem é bem-aventurado é quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Gente, isso aqui é uma senha para falar sobre sabedoria. Se você já leu Provérbios, e nós lemos vários trechos assim na nossa série, você vai ver que temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Na linguagem bíblica, o temor ao Senhor é uma senha, um sinal de que a tradição sapiencial está presente naquele texto. A Bíblia é feita da composição de várias formas literárias e várias tradições. Você tem narrativas de crônicas, narrativas históricas, você tem orações, você tem hinos, você tem profecias com vários formatos diferentes, profecias em formato de narração ou em formato oracular, às vezes em forma de parábola e às vezes no formato apocalíptico, como a gente encontra em Daniel. Você tem textos legais, em que a questão são as leis, textos jurídicos, né, a gente pode dizer, vários trechos do Antigo Testamento são assim. Tem discussões teológicas, no Novo Testamento isso é mais claro. Então, há várias formas e fontes para a Escritura. E uma das grandes fontes do material do Antigo Testamento é a tradição sapiencial. São as coleções de reflexões dos sábios sobre como a vida funciona. Na Bíblia a gente tem isso em Provérbios, tem em Eclesiastes, em Cantares e tem em vários salmos. O Salmo 1, por exemplo, é um salmo de sabedoria, o salmo sapiencial. E o Salmo 128 também é. Um dos sinais desses salmos de sabedoria é que eles não se parecem, eles não são completamente orações, eles são em parte orações e em parte reflexões. A gente vê isso aqui no Salmo 128, em que no meio de várias orações, né, nós encontramos um salmo que descreve o que é a vida feliz na presença de Deus. Mas é claro, no final tem uma bênção, né, no final do Salmo 128. Então está claro que é um salmo. Ele tem uma função litúrgica. Mas, irmãos, então existe essa literatura sapiencial. A tradição de sabedoria envolvia todo o Mediterrâneo. Na sua forma mais próxima da Bíblia, ela estava presente ali no Crescente Fértil. Então, os cananeus tinham textos de sabedoria, outros povos ali, os egípcios tinham textos de sabedoria. E os textos de sabedoria do Antigo Testamento são muito parecidos com os desses povos. Era a forma da época de refletir racionalmente e moralmente sobre a existência. Os gregos também tinham a sua forma, e ela acabou se transformando no que recebeu o nome de filosofia, que tem traços próprios. Mas no mundo de Salomão, né, digamos assim, naquela época, a sabedoria era o equivalente da filosofia entre os hebreus. Importante compreender isso, porque esse tipo de reflexão é importante para Deus. E ele inspirou algumas dessas reflexões críticas sobre a vida, sobre como a existência funciona, sobre o seu elemento trágico e sobre os seus sinais divinos. Então a gente encontra isso aqui. É até uma razão, aproveito para fazer esse parênteses, uma razão porque a partir do temor do Senhor, tendo como referência o temor do Senhor, faz sentido estudar filosofia antiga, contemporânea, porque os homens não cessaram de pensar sobre a vida. Naturalmente, a sabedoria dos sábios
por mais que seja dos sábios desse mundo, por mais que seja cheia de insights interessantes, ela é subvertida pelo princípio da cruz, que parece loucura para os sábios desse mundo. Mas a partir da cruz, muita coisa pode ser recuperada, redimida e atingir o verdadeiro propósito. Mas aqui no Salmo 128, então, que eu destaquei em primeiro lugar, que é um salmo sapiencial, é um salmo de sabedoria, nós encontramos aqui o temor do Senhor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, comer do trabalho das suas mãos, isso é muito bonito. Não se trata só de trabalhar, nem só de comer, mas comer do trabalho das suas mãos. Então, esse verso 2 é muito bonito. Ele fala sobre o trabalho não alienado, sobre você possuir a terra e trabalhar na terra e receber o fruto da terra, e o que você está comendo não é só que você está se alimentando, mas que você participou da construção daquilo. Você fez a terra produzir e você comeu daquilo. Então isso é o trabalho não alienado, em que você participa dos resultados que você está fazendo de alguma forma. Nós temos aqui também a casa. E aqui se fala de ter uma casa. Isso é bonito e importante. Ter uma casa, e nessa casa são interessantes as metáforas aqui. A mulher é como uma videira frutífera e os filhos como brotos de oliveira. Né? A metáfora básica para falar da casa é da cultura, não é isso? É da horticultura. Então, eu não sei quem já teve uma hortinha, lá em casa a gente tem uma horta, né? Eu estou até expandindo a horta, minha mulher está muito feliz com isso. Então, a horta é interessante, cuidar de coisas que crescem, que dão frutos. Isso passa a ideia de que ter uma casa é também cultivar alguma coisa. Né? Transmite-se isso para nós, é cultivar alguma coisa, construir algo. Isso é interessante, esse psicólogo experimental Martin Seligman, que eu mencionei, um dos fundadores, ele era presidente da Associação Filosófica Americana, Psicológica Americana, quando ele propôs esse projeto, né, da psicologia positiva. E ele mesmo, nos estudos dele, descobriu que a felicidade tem muito a ver com o trabalho criativo. Tem muito a ver com não tanto o que você sente, mas aquilo que você se torna enquanto você cria coisas. E, de fato, é assim que você vence o tédio. Né? Muitas pessoas ficam entediadas porque tem muito entretenimento e elas querem curar o tédio tendo mais entretenimento. Meu irmão, isso não funciona, isso aumenta o tédio. Para você eliminar o tédio, você precisa ser frutífero, produzir coisas, se projetar no mundo alterando as coisas e se vendo reproduzido ali, porque isso é o que significa ter filhos, né? E a gente foi feito para precisar disso. É por isso que uma criança, quando faz um desenho, ela olha para o desenho e fica feliz depois e sai mostrando para todo mundo. Isso é uma coisa que faz parte da nossa constituição, não adianta negar. A gente precisa entregar isso nas mãos do Senhor. Mas isso é uma das descobertas elementares da moderna ciência da felicidade, e de fato a bem-aventurança na Bíblia tem a ver com isso, florescer e atingir propósitos. Então vejam que o homem que teme ao Senhor e é bem-aventurado, ele tem uma mulher que é uma videira frutífera, vejam só isso. Vejam que, para você ter uma videira, quem sabe um pouquinho sobre história bíblica, ou sobre vinhos, ou sobre hortas, sabe que se você não cuidar, você não tem frutos. Se você não preparar a terra, não adubar, não proteger contra aves, contra insetos, e se você não fornecer a quantidade adequada de água e de sol, não dá fruto. A terra não dá o seu fruto, ou pelo menos não apresenta aquilo que você quer. A terra produz espinhos e cardos, é a maldição da queda. Se você não lutar contra os espinhos e cardos, não ocupar o espaço com aquilo que é frutífero, não cresce. Então vejam que não se trata apenas de você ganhar uma mulher. Você tem que cuidar, você tem que fazer aquela árvore florescer.
Você quer comer das uvas? Quantos homens querem comer das uvas das suas esposas, mas não cuidam, não fertilizam a terra, não dão água, não dão o sol necessário, não adubam, não protegem de ataques, não protegem de doenças, de insetos, não faz nada, ele só quer comer as uvas. E a certa altura eles veem que alguma coisa está errada, porque não está dando frutos. Então, meu irmão, é necessário cultivar, os filhos também, brotos de oliveira. Brotos de oliveira. Isso aqui tem tanta coisa embutida, tanta coisa possível. É claro que você vai ter que entregar aos filhos o fruto da oliveira, ele ia para a prensa, e dali ia sair o azeite. E você tem que também ter os filhos e saber que eles vão embora. E você tem que entregar. Mas eles estão ali na mesa, ao redor da mesa. Veja essa metáfora. A mesa é tão importante. Outro dia desse eu preguei aqui e disse que a mesa não é um lugar para você discutir a relação familiar. Então eu vou aproveitar para repetir isso. Não faça isso. Quanta gente já destruiu a família na mesa. A mesa não é lugar de destruir a família. A mesa é lugar de reunir a família. É lugar de celebrar, de cada um trazer suas coisas. Maridos aí, aprenda a cozinhar alguma coisa para sua esposa, faz alguma coisa gostosa para ela um dia. Enfim, eu tinha que aproveitar a oportunidade. A mesa é um lugar de felicidade. A mesa é um lugar de bem-aventurança. É um lugar para você ter tempo de qualidade. Se você quer tempo de qualidade, vamos aproveitar a mesa para isso. É um momento para orar, é um momento para conversar, não é um momento para conflitos, é um momento para um servir ao outro, é um momento de compartilhar. Então, vejam essas imagens, trabalho não alienado, cultivar os seus familiares, ter uma mesa alegre. Verso 6, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o homem que teme ao Senhor, ele vai fazer sua casa frutificar e não infernizar a sua casa. Você não, falando aqui para os homens não podem ser aquela pessoa que todo mundo fica aliviado quando ele não está lá na mesa, porque ele é um chato. Você não pode ser essa pessoa, mas mais do que isso, porque isso seria muito ainda psicológico. O homem abençoado é um homem que constrói a casa e que cultiva a terra. É isso que a gente tem aqui. Metaforicamente, irmãos, é claro que nem todo mundo vai trabalhar na terra, cada um tem sua profissão numa sociedade complexa como a nossa hoje, mas a pergunta é, você está ali realmente para servir aonde você está? Diz o versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião. Depois nós vamos voltar nesse trecho, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Nós vamos voltar nesse finalzinho, que é a bênção. Mas aqui nós temos um quadro de felicidade que vocês percebem que está implícito aqui a dimensão subjetiva, porque existe um desfrute dos recursos que o Senhor dá. E tem também uma dimensão objetiva, porque existe esse trabalho não alienado e existe essa construção da casa. Então, existe o desfrute e existe um modo de existir no mundo. Um modo de estar presente no mundo, assumindo responsabilidades e se tornando importante para os outros, de alguma forma. Então, as duas dimensões estão presentes aqui. Agora, muita gente pode pensar, mas será que não existe mais do que isso? É claro que a gente pode pensar em 1000 detalhes. Por exemplo, a saúde física é importante para isso aqui funcionar. Um país em guerra também, nós não podemos ter isso se o país estiver em guerra. Para ter essas coisas funcionando, é necessário que você tenha oportunidades para acessar algumas dessas coisas. Então, realmente, no final do texto, se fala sobre isso. Essa felicidade da pequena, imediata, das relações próximas, ela está muito ligada a uma prosperidade de Jerusalém. A prosperidade da nação, a prosperidade do país. Vejam que faz todo sentido que na modernidade a felicidade tenha se tornado um tema tão importante, ainda que a interpretação moderna da felicidade seja pobre, comparando com a tradição bíblica. Mas faz sentido, porque se você não tem Sião e você não tem a prosperidade de Jerusalém, como é possível que você tenha a sua prosperidade familiar ali individual?
Então existe uma dimensão próxima da felicidade, mas existe uma dimensão coletiva e política da felicidade. E vejam que a bênção, então, é uma bênção para que aquela família, aquela casa seja abençoada, mas abençoada desde Sião e desde Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus, é o plano de Deus de uma sociedade cheia de shalom, e nesse contexto, então, a casa pode ter shalom. Agora, não é preciso dizer que você ter todas essas condições ao mesmo tempo não é uma coisa trivial e aconteceu poucas vezes na história. A gente precisa admitir isso. No dia a dia, embora essa seja a definição bíblica da bênção, a maior parte das pessoas vive muitas tragédias pessoais no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua relação mais ampla com a sociedade. As pessoas vivem tragédias e sofrimentos e desordens e, por outro lado, mesmo quando as pessoas têm isso, e em alguns dos países ocidentais modernos, a gente encontra famílias que tiveram poucas tragédias, não houve doenças graves, a saúde da família, teoricamente, seria boa, e existem recursos, existem oportunidades de trabalho, e mesmo assim você encontra pessoas infelizes tomando remédios antidepressivos, cometendo suicídios, e às vezes é porque ela tem uma história triste no passado que ela não conseguiu resolver, mas às vezes nem tem, e a gente não consegue descobrir o que está acontecendo. Então, às vezes se pergunta isso, não há mais do que isso aqui para falar sobre felicidade? Eclesiastes, que é um livro de Salomão muito importante, é um pouco diferente de Provérbios, porque não é uma coleção de ditos isolados, mas ele tem uma estrutura narrativa mais definida, ou melhor dizendo, um argumento melhor definido, que não é um texto narrativo. Mas Eclesiastes mostra um exemplo privilegiado de alguém que buscou não apenas ter uma média na felicidade, mas ter o máximo possível. É alguém que tentou ter o máximo possível. O máximo de bem-estar, o máximo de prazer, o máximo de realizações, o máximo. Quem podia tentar isso no mundo antigo? Só reis. Só reis. Hoje em dia existem muitos recursos para que pessoas individuais, por exemplo, provem vinhos muito bons de vários lugares do mundo. Mas naquela época isso não era para qualquer um. Isso era só para reis. Só para reis, não existia o que se chama hoje de classe média, seja classe média baixa, não tinha isso. Mesmo classes baixas hoje têm acesso às coisas que Salomão jamais poderia imaginar. E elas têm acesso por causa da ciência moderna, da tecnologia, da forma como o nosso Estado moderno funciona. Mas então, Eclesiastes mostra um exemplo privilegiado de alguém que poderia fazer esse experimento e tentou fazer. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1. Nós vamos ler alguns trechos aqui. E é um livro muito importante para pensar sobre felicidade. Em Eclesiastes 1, veja os versos 12 e 13. Eclesiastes capítulo 1, versos 12 e 13. Eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo que se faz debaixo do céu. Então aqui nós temos um sábio, né? E veja o que esse sábio decidiu fazer a certa altura. Resolveu fazer um experimento moral, o experimento de ser o mais feliz possível. Eclesiastes 2:1. Eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer. E o que ele descobriu? Vejam só, logo de cara ele puxa o nosso tapete. Mas isso também era ilusão. Concluí que riso é loucura e alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar meu corpo aos efeitos do vinho, deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Acho que só Salomão conseguiu fazer isso. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. E fiz obras magníficas para mim, construí casas, plantei vinhas, cultivei jardins e pomares, plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies, fiz reservatórios de água para irrigar, bosques verdejantes, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanhos
do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, e acumulei prata, ouro, tesouros dos reis das províncias, escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número, e assim prosperei e me tornei mais rico do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Não neguei nada que meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas, quando pensei em tudo que as minhas mãos tinham feito e todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão, tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito para tudo que se faça debaixo do sol. Então ele começou a ficar realmente preocupado. Então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. O que fará o homem que sucederá ao rei? Somente o que já foi feito, tudo se repete. Então eu vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos do sábio dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém, percebi que o destino de ambos é o mesmo. Por isso pensei, o que acontece ao tolo também acontecerá a mim. Por que busquei então tanta sabedoria? E disse a mim mesmo, tudo isso é absurdo. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Então esse foi o experimento de Salomão. E veja só, capítulo 2, verso 17 ali, ainda até o final, até o 23. O resultado disso. Então ele era o sábio, o rei, ele podia fazer o experimento. No capítulo 2 ele conta o que foi esse experimento, e no meio do experimento ele tem uma crise, e agora no verso 17 em diante nós temos a conclusão. Portanto, por isso, vejam só, isso é muito triste, por isso, detestei a vida, pois tudo o que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão e perseguir o vento. Também detestei todas as coisas que me havia esforçado por fazer debaixo do sol, visto que eu tenho de deixá-las ao que me suceder. E quem sabe se ele será sábio ou tolo? No entanto, se apoderará de tudo o que fiz com tanto esforço e de tudo que realizei com minha sabedoria debaixo do sol. Isso é um absurdo. Por isso entreguei o coração ao desespero, por causa de todo o trabalho que me esforcei debaixo do sol. Porque o homem faz seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá de deixar todo o fruto de seu trabalho como herança para outro que não trabalhou por aquilo. Isso é absurdo e uma grande injustiça. Pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho é a aflição do coração com que se esforça debaixo do sol. Durante todos os seus dias, seu trabalho é dor e frustração, e o seu coração não descansa nem de noite. Isso é absurdo. E vejam, irmãos, que texto pesado. Que texto pesado. Tem pastor por aí que diz que Eclesiastes é um livro, assim, que Salomão escreveu na época que ele estava desviado, então não é para levar a sério. Obviamente não. É um texto canônico. Foi inspirado por Deus e está na Bíblia por isso. Então, isso é uma bobagem. Mas, realmente, o ângulo de Eclesiastes é interessante. Porque, de repente, a Bíblia fala da bem-aventurança, e fala da felicidade, e fala da terra prometida, e fala de leite e mel, e do céu, e coisas fabulosas, fantásticas. E aí você tropeça, de repente, em Eclesiastes. Ninguém te avisou que tinha essa lombada na estrada. E aqui em Eclesiastes, ele simplesmente diz para você que tudo é inútil, que tudo é vaidade, que tudo é correr atrás do vento. Qual é o assunto de Eclesiastes? Ou melhor, um dos assuntos centrais. É a ambiguidade e incompletude inerente à nossa vida temporal. Então, Eclesiastes mostra isso para a gente impiedosamente. Impiedosamente. Ele senta com a gente e faz a gente chorar. Você já teve uma conversa com uma pessoa que falou uns negócios tão pesados que você chorou? Deve ter acontecido com você. Então, Eclesiastes é assim. Se você levar a sério, é assim. Você senta e lê e você sai em cacos. Isso é Eclesiastes.
Porque a realidade, ele manda real, né, para falar a linguagem atual. Porque a realidade da ambiguidade, da incompletude da vida é lançada com muita força diante de nós. Fica muito claro ali, é alguém que testou tudo, e ele diz no final, olha, depois eu espremi, eu chupei essa laranja até o final, e não tem jeito, o fim é amargo. As coisas que a gente faz, todas vão se perder, todo mundo vai morrer, o nosso nome vai ser esquecido, as nossas obras vão ser roubadas por outras pessoas. No fim a gente vai perder tudo. Como diz o finalzinho da história lá, em Eclesiastes, no fim é a velhice e o pó. O pó volta à terra. Então, essa é a linguagem de Eclesiastes. É uma linguagem pesada, né? A ordem natural é inerentemente incompleta e ambígua. Se esse é o mundo real, como ser feliz? Se Eclesiastes estiver falando a verdade, buscar felicidade é uma espécie de quimera, é uma ilusão. Será que está todo mundo mentindo? Será que quando alguém diz que é feliz, a pessoa está mentindo? Será que esses projetos seculares, sejam políticos, sejam psicológicos de felicidade, são todos enganações? Sim e não. Não, porque existem realmente princípios que fazem a vida ser cheia de significado. E existe uma felicidade bíblica. Então, eles não estão mentindo, melhor dizendo, né? Não, né? Eles não estão mentindo nesse sentido. Mas, por outro lado, qualquer objetivo de felicidade completa é uma ilusão na ordem contemporânea. Porque o mundo é finito, o mundo é incompleto. As coisas no nosso universo são quebradas, são incompletas. Eclesiastes capítulo 1, verso 15. Você está com a Bíblia aberta aí, veja só. Atenção para esse verso. Não se pode endireitar o que é torto e não se pode contar o que falta. Isso é tão importante. Vejam, esse texto não significa que a gente não possa ser salvo, que Jesus não possa consertar coisas, que não exista uma redenção, é claro que existe. Mas em Eclesiastes, o sábio abstrai as estruturas da ordem natural de qualquer ação divina especial. E ele tenta interpretar o mundo como se Deus não estivesse presente, em alguns momentos. Porque você vê que no final ele diz que você tem que temer a Deus. Mas ele senta com uma pessoa que está tentando ser feliz, sem Deus, e diz assim, meu amigo, eu tentei tudo. E deixa eu te mostrar aqui, não tem conserto. Não tem conserto. O que está torto não endireita. E o que falta, a gente não consegue precisar. É importante entender isso. É por isso que o cristão, ele pode ter esperança em Deus, mas não pode ser utópico, acreditando que o mal possa ser extirpado do mundo através de transformações políticas ou através do avanço tecnológico. O mal continua disseminado, a incompletude da vida continua aí. Então, por mais que você seja feliz, sempre existe um espinho, existe uma dor, existe uma ameaça. Você tem um dia feliz hoje, mas isso não vai durar para sempre. Talvez nesse momento está tudo bem na sua casa, mas um dia sua casa vai dispersar, seus filhos vão embora. Um dia você ou sua mulher vai morrer e essas coisas vão se desmanchar. Um dia as coisas que você construiu serão esquecidas. Então existe uma impermanência, existe uma insuficiência. Então é necessário que você absorva isso. É por isso que nós já expusemos antes, em Eclesiastes, se fala sobre os tempos, no capítulo 3. Existe tempo para tudo. E Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Porque nós temos na nossa alma todos os tempos. Mas de acordo com Salomão, nós não conseguimos entender completamente o que Deus está fazendo através do seu plano, mesmo tendo essa intuição, porque a eternidade foi posta no nosso coração. Então o que a gente tem? O momento presente e as responsabilidades e bênçãos do momento presente. Então a grande questão em Eclesiastes é que não é que não existe uma bem-aventurança,
Mas essa bem-aventurança não é um estado de integridade e felicidade eternos através de coisas temporais. Isso não é possível. O que a gente tem através de coisas temporais é uma felicidade temporal. O que a gente tem através da experiência finita é uma felicidade finita. A gente tem coisas pequenas, a gente tem poucas coisas. Mas não é que essas coisas não sejam importantes, não sejam boas. Mas é que essa insatisfação que a gente tem, porque as coisas são incompletas, a gente só pode resolver em Deus. Então, esse é o enigma da experiência temporal. Existe suficiente na experiência temporal para a gente experimentar a felicidade. Mas a experiência temporal não é suficiente para nós sermos completamente felizes. Então, a gente precisa abraçar a ambiguidade da vida temporal e compreender que ela só se completa e só se realiza em Deus. Ela só se completa em Deus. Não é possível ter coisas eternas no tempo. Apenas a ressurreição pode produzir isso. O nosso trabalho não pode produzir isso. Então, Eclesiastes, ao mesmo tempo que fala do negativo, ele dá essa janela para nós. E aí nós temos uma coisa surpreendente. Apesar do seu desgosto, do seu tédio, do seu cansaço com a existência, Salomão confessa em vários momentos que existe uma felicidade para o homem. E que não precisa ser um rei como Salomão foi. E fazer todas aquelas construções, e provar todas aquelas comidas, e ter todas aquelas mulheres, não é necessário. Existe um limite de felicidade temporal que os homens podem ter. E o limite é simples. E a gente encontra esse limite repetido em Eclesiastes várias vezes. Ele repete esse limite 6 vezes. E numa sétima vez, digamos assim, ele coloca a cereja do bolo. Nós vamos passar por esses textos rapidamente aqui. Eclesiastes 2, se você estiver com a Bíblia aí, veja só, em 2:24 ele diz o seguinte, depois de todo esse lamento: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. E quem pode desfrutar da comida e da vida sem ele? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Depois ele diz no capítulo 3, verso 12 e 13: compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Depois, capítulo 3, verso 22. Assim concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Ainda no capítulo 4, versículos 18 e 19. Capítulo 4, verso 5, 18 e 19. Aqui está o que concluí. O bom e agradável na vida é comer e beber e desfrutar o resultado de seu duro trabalho, debaixo do sol todos os dias da vida que Deus lhe deu, e essa é a sua recompensa. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus, pois não se lembrará muito dos breves dias da vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Depois, no capítulo 8, versículo 15, por isso, exalta a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Isso acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. E nós temos ainda no capítulo 9, a 6ª vez. Se a gente fosse usar aquela numerologia bíblica, é o número do homem, né? Então, se vocês me permitem essa alegoria, com fins edificantes, mas veja o que ele diz nessa 6ª citação, Eclesiastes 9, 7. Esse texto é bonito e
E por outro lado, desafiador. Vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Sejam tuas vestes sempre bem cuidadas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias dessa vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias da tua vida de ilusão, porque essa é a tua recompensa nessa vida pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Irmãos, esse último trecho, acho que resume o que ele vem falando. E aqui ele diz que a gente tem que comer com alegria o pão e beber o vinho com contentamento, desfrutar do fruto do nosso trabalho, que a gente deve celebrar o que nós temos e celebrar inclusive a mulher que o Senhor nos deu, aí falando para homens no caso, mas isso vice-versa no mundo contemporâneo, a gente pode entender isso. Então desfruta a vida com a pessoa que você ama, essa é a sua recompensa, tudo que vem à sua mão para fazer, você faz da melhor forma possível. Então o que Salomão quer dizer aqui? Que a sua vida tem que ser vivida com força. Que você tem que viver com força. Você não pode viver com preguiça. Você não pode viver com desânimo. Você não pode viver com má vontade, com cinismo. Você tem que aceitar isso que é o real, que Deus coloca diante de você e viver isso. Então você vai tomar vinho, toma direito, sente o sabor. Tem um trabalho para fazer? Põe tudo que você pode no trabalho. Você tem a mulher? Não perde tempo. É isso que Salomão está dizendo. Desfruta a vida, mas ao mesmo tempo, com toda a honestidade, ele diz o seguinte: vive essas coisas que Deus te der, sabendo que elas vão passar. Não pense demais, não queira tirar o eterno do temporal. Isso não é possível. Viva o temporal como ele é, uma coisa temporal. Eu não vou colocar... Muita gente é assim. Não vale a pena viver porque o mundo é injusto. Não seja tolo. É claro que o mundo é injusto, o mundo é incompleto. O que falta não se pode contar e o que é torto não se pode endireitar. É claro que você vai morrer, talvez de uma doença. Você tem filhos, é possível que seus filhos se rebelem contra você. Eu não vou participar de nenhuma igreja porque eu tive decepções. Isso é tolice. A vida é incompleta, falha, imperfeita, e aí a palavra do Senhor diz, sim, está cheia de ilusões, porque todas são coisas que duram pouco tempo e passam, e você não consegue agarrar nada. Eclesiastes diz que até o seu nome vai ser esquecido. Eclesiastes ensina. Daqui a algumas gerações ninguém vai saber nem que você existiu. Agora, quando você quer ter o eterno no temporal, ao invés de você buscar em Deus a satisfação plena, e você quer satisfação plena nas coisas temporais, o que você vai fazer? Você vai abusar dessas coisas, não vai conseguir tirar a felicidade perfeita dessas coisas, e vai fazer como Salomão fez no fim, vai detestar todas as suas obras. Você vai entrar num processo de tédio e depressão e odiar tudo, porque tudo é incompleto. Mas se você conseguir entender que só em Deus existe completude, então você vai dar o verdadeiro foco para a vida hoje. E o foco é o seguinte: receber o mandamento que Deus dá para você. E o mandamento que Deus dá para você é o que está na Escritura e na realidade. Se Deus te deu a Bíblia, por exemplo, e te deu uma mulher, esse é o seu mandamento. Viva essas coisas, desfrute essas coisas. E esse é o último trecho de Eclesiastes, o 7º. No finalzinho ele diz assim: agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque este é o propósito de todo homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Existe uma esperança, existe um futuro, mas Eclesiastes só diz isso no último versículo. No último versículo.
haverá um juízo, haverá uma justiça. Mas agora não. Agora é o tempo de você ser bom e viver o que Deus colocou diante de você nesse momento. Agora, os irmãos mais ligados devem ter notado nessa reflexão que Eclesiastes, quando fala sobre a felicidade que é real, que existe, que não é a utopia que o Salomão buscou e não alcançou, que existe uma felicidade real. E a felicidade real consiste de temer ao Senhor, desfrutar da tua esposa, né, como ele diz, a sua casa, e comer e beber do fruto da terra, do fruto do seu trabalho. Se você tomar todos esses trechos e resumir tudo, é isso que ele está falando. Mas, irmãos, o que é isso? Exatamente o que está no Salmo 128. A bem-aventurança que existe e que é possível é muito simples. Na verdade, parece trivial. Mas significa você ter o seu trabalho e comer do seu trabalho. Você ter os seus, você ter a sua casa e a sua mesa, e você viver essas coisas temendo ao Senhor. Gente, é sensacional encontrar isso aqui, porque isso faz convergir tantos trechos da Bíblia. Se você lembrar, por exemplo, de Abraão, o que Abraão precisava? O que Abraão esperava de Deus? Ele precisava de terra e de filhos. Só que ele não tinha terra e ele tinha uma mulher estéril. Mas Deus fez um pacto com Abraão, se tornou amigo de Abraão. Então Abraão pôde ter um filho e ter a esperança de ter a terra. Ele não teve de forma completa, porque ele sofreu muito para ter um único filho da sua mulher, que seria o filho da promessa. E teve que entregar também a Deus, ele não podia ficar apegado àquilo. E também ele nunca teve a posse plena da terra, ele só tinha um lote que ele comprou para ser túmulo. No final, a descendência dele que teve acesso. Mas vejam, por que isso está aqui em Eclesiastes, isso está no Salmo 128, isso está na história de Abraão? Porque isso está em Gênesis. Porque desde o início Deus fez o homem à sua imagem para ser um amigo de Deus, para que o homem seja um amigo de Deus, e colocou o homem no mundo para cuidar da terra, para dominar a terra e para se multiplicar com sua família e ter os seus. Isso é o propósito do ser humano. Se você tentar ser feliz fazendo outra coisa, não funciona. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de trabalho. São coisas elementares. E você deve desfrutar essas coisas. Entenda bem, elas virão imperfeitas. Elas virão imperfeitas. A mulher com a qual você vai desfrutar da vida, como diz Eclesiastes, ela vai ter um custo isso, vai envolver sacrifício. Talvez haja dissabores nesse relacionamento. Também no trabalho há os espinhos e cardos, por causa da queda. Enquanto você trabalha, haverá espinhos e cardos. E você vai ter suas lutas na sua caminhada com Deus por causa do seu pecado. Mas essa é a felicidade que existe, porque ela foi desenhada desde o início, quando o homem foi criado. Ela está ligada aos mandatos criacionais originais. Então, existe uma felicidade sobrenatural, a felicidade da graça, quando nós contemplarmos a face de Deus no futuro. Mas a felicidade que é possível hoje é a felicidade obedecendo a Deus aonde nós estamos. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas, e pessoas precisam de terra e de desfrutar do fruto do seu trabalho. O ponto da sabedoria bíblica é você aceitar a finitude, aceitar a incompletude, aceitar a relatividade do tempo presente e habitar esse momento diante de Deus. Se você quer ser feliz, leve a sério o seu relacionamento com Deus. Leve a sério o seu trabalho, habite o seu trabalho, ame o seu trabalho, mesmo que haja espinhos e cardos, e celebre o fruto do seu trabalho, celebre a vida na mesa com os seus, com a sua mulher, com os seus filhos. Se eles te abandonarem, com os seus amigos, com os seus irmãos, não importa. Pessoas precisam da comunhão com Deus, precisam de amigos e parentes e de comunidade, e precisam participar da vida, trabalhando, cultivando. Faça essas coisas, aceite a incompletude nessas coisas, celebre os dons divinos nessas coisas, momento após momento. Essa é a felicidade bíblica. Vamos orar. Nós vamos louvar o Senhor e daqui a pouco
participar da ceia do Senhor. Separe esses elementos, se você ainda não fez. Busque do Senhor o perdão de pecados. Busque para ele mudar, o Senhor para Ele mudar seu coração, para que você realmente busque a felicidade bíblica e não sonhos seculares, sonhos pagãos de felicidade. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor socorro e iluminação do Senhor enquanto oramos e nos preparamos para a ceia. Ó Deus, se existe no nosso coração hedonismo, sonhos hedonistas como Salomão teve, ou se existe no nosso coração tédio e desprezo da vida, como também Salomão teve, pedimos que o Senhor nos cure dessas coisas e nos faça aceitar nossa criaturidade e viver um dia de cada vez, celebrando as coisas que o Senhor dá na presença do Senhor. Faz isso em nós. Sonda, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, os corações daqueles que nos ouvem nessa manhã. Sonda esses corações, ó Deus, ilumina esses corações. Ó Deus, produz na alma de cada um o arrependimento e a mudança de perspectiva necessária. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.